E agora eu quero repercutir com o Mano Ferreira, se fossem hoje as eleições, quem que seria o governador de São Paulo? Olha, David, se o governador Tarcísio de Freitas for candidato à reeleição, ele entra como amplo favorito. É isso que mostra um novo levantamento que saiu hoje. E aí tem basicamente 3 cenários com o governador Tarcísio. Um em que o principal adversário seria o vice-presidente Geraldo Alckmin, aí a vantagem é de 45 a 26. Um segundo cenário é quando o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, é candidato no lugar do vice-presidente, aí a vantagem se amplia, fica 49 para Tarcísio e 22 para Haddad. E um terceiro cenário testou a hipótese de Márcio França, que já foi candidato a governador, outras vezes atualmente é ministro da... Já foi governador também, Já foi governador, porque foi vice, né, do Alckmin. E nesse cenário, aí o Tarcísio teria 50% das intenções de voto contra Márcio França com 15%. Nesses cenários também são testados Érica Hilton, que fica ali entre 8% e 11%, Paulo Serra, do PSDB, fica em torno de 8%, e Kim Kataguiri também em torno de 8%. Mas também me chamou a atenção que testaram as hipóteses em que Tarcísio seria candidato a presidente e, portanto, a direita teria que colocar outros nomes na disputa. E aí o jogo fica mais aberto, viu? Porque tem um cenário que testou como seria Haddad contra Derrite. E a resposta é um empate. 25% de intenção de voto para cada um. Por outro lado, se no lugar do Derrite o candidato fosse o atual prefeito da capital, Ricardo Nunes, ele teria vantagem, teria 28% das intenções de voto contra 25% de Fernando Haddad. Agora, o que mais chama atenção é que testaram a hipótese do vice-governador Felício Ramute. E aí ele larga muito atrás, com apenas 4% das intenções de voto, num cenário em que Fernando Haddad teria 31%. Resumindo, então, o Derrite tem mais condições de derrotar caso saia candidato. Na verdade, o Ricardo Nunes é o que sairia na frente. O Derrite ficaria empatado em 25 a 25 num cenário Derrite versus Fernando Haddad. Né? Eu li diferente. Eu li que qualquer um pode ganhar do Haddad. Por que eu falo isso? Porque eu não gosto do ministro Haddad? Não. Mas vamos analisar aqui. Derrite, ele não teve... Tô brincando. O Derrite não teve ali uma situação de uma campanha governo do Estado. No entanto, o Haddad não só é ministro da pasta mais vista, falada, notada, que é a Fazenda, mas ele também já passou por uma campanha e foi para o segundo turno para governo do Estado, perdeu para o governador Tarcísio, e passou também por uma campanha presidencial. Então, ele é uma figura que, em termos de conhecimento, é amplamente conhecida, vista e lembrada. Foi prefeito de São Paulo. Então, assim, ele tem toda essa lógica. O Derrite, ele é secretário de segurança. Se eu virar para as pessoas na rua e falar, você conhece o secretário de segurança de São Paulo? As pessoas não vão saber. Ele também é deputado federal. Mas embora uma boa votação, não se compara ao nível de exposição e conhecimento que Fernando Haddad tem. E ainda assim, nesta pesquisa, ele está empatado com Fernando Haddad. Sim. Então, eu acho que isso mostra que o Haddad se tornou, para o público de São Paulo, um candidato muito fraco. A ponto que a gente viu era uma certeza que ele viraria governador, que ele seria muito forte, Tarcísio, afinal de contas, não seria tão forte assim. A gente viu esse jogo ia mudar ali, o Tarcísio de Freitas virar o governador do estado. Então, eu acho que essa pesquisa ela mostra uma fragilidade muito grande de Fernando Haddad e também mostra que, para os fins dessa pesquisa, não foi nem considerado o nome de Guilherme Boulos. Agora, a esquerda, a raiz, por assim dizer, teria um novo nome, que seria Érica Hilton. Que também é a mais rejeitada. Lá no Ministério quietinho. E do ponto de vista da rejeição, a Érica Hilton é a campeã de rejeição nessa pesquisa. Ela é rejeitada por 40% dos entrevistados. E o segundo lugar vai para? Fernando Haddad, com 31%. A esquerda, então, mantendo os altos índices de rejeição, né? E essa pesquisa sem maquiagem ou com maquiagem? Eu concordo 100% com a opinião. Acho que o Derrite ele não é conhecido ainda, né? Tanto quanto o Fernando Haddad. A gente viu, inclusive, um trabalho muito bom do governo de São Paulo em relação à Cracolândia. Acabou com a Cracolândia, né? O Derrite, junto com o governador Tarcísio de Freitas. Eles fizeram um estudo, poucas pessoas sabem, mas o Derrite ele é um cara estudado.
apesar de ter sido policial, né, por muito tempo, liderado equipes, ele estudou muito bem a situação da Cracolândia, estudou muito bem a situação de segurança pública, e acho que em debates, né, quando ele começar a falar, né, se ele realmente for candidato a governador de São Paulo, quando ele começar a falar, quando ele começar a mostrar as habilidades dele, inclusive na comunicação, né, acredito que isso vai mudar bastante nas pesquisas, né? É algo que a direita, eu acho que agora tem como vantagem em São Paulo ter o Guilherme Derrite aí como um possível candidato a governador, né, sendo aí o sucessor do Tarcísio de Freitas, se o Tarcísio realmente decidir ser presidente de São Paulo, do Brasil. Né? Isso Inclusive, mesmo. estou aqui falando com o Nico, daqui a pouquinho ele vai entrar, né, que foi o sucessor do Derrite, e o Derrite também, as informações que a gente apurou, ele justamente saiu da pasta para evitar qualquer ruído e saiu num momento bem oportuno, porque aprovou o PL antifacção, né, foi o relator, pelo menos, na Câmara dos Deputados, e dessa maneira, então, ele está deixando um legado, vamos dizer assim. Pode falar. Eu só, assim, fazendo um cenário, né, de observar o Haddad e observar também o Derrite, eu acho que o Derrite tem, né, feito a fala mais direcionada, mais para o que o povo quer ouvir. Não estou dizendo que ele não faça, como o Gabriel aqui colocou, né, disse bem que ele é bem avaliado como secretário, está bem avaliado, mas eu acho que o Derrite tem falado com o povo. Eu não digo falado de falar mesmo, né, mas ele tem atuado naquilo que tem doído com relação ao povo. Eu vejo o Haddad um pouco, não estou falando sem sal, mas ele não fala, ele não tem uma questão mais aguerrida para falar com o povo. Eu acho que isso influencia, porque por mais que ele tenha uma tecnicidade, enfim, por mais que ele esteja no holofote, como a Jazz aqui bem colocou, ele está ali na pasta que é uma das, se não a mais importante para o país, eu não vejo ele colocando, ele não se mostra para o povo, eu estou dizendo isso num cenário como se fosse uma pessoa a votar. Se tivesse que votar, eu quero, além das pautas que me são caras, porque política é isso, é aquele interesse que vai ser bom para você, é aquilo que te agrega a sua escolha, como a Jazz aqui colocou a questão da moralidade também para quem vai votar, eu não vejo nele essa pessoa que me traz algo, que me desperte para olhá-lo. Tem então, algo tão forte, né, quanto o Derrite. Eu imagino que ele está no foco, ele está lá para pessoal da esquerda, que mais conhece ali a tecnicidade dele, mas se eu tivesse que estar em cima do muro, eu olharia para alguém que me chama a atenção nesse primeiro momento, dizendo, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, e não estou dizendo que quem fale, faça, mas eu acho que isso a pessoa olha, eu acho que quem vota olha, então falta nele aquele, sabe, plus, para poder chamar o público, falar, olha, eu sou isso, eu fiz aquilo, porque quem não fala também não é visto, então eu acho que a oratória, você se posicionar, você falar o que você faz, influencia para aquele eleitor que não vê, porque por mais que ele esteja no holofote, se você for perguntar para algumas pessoas, ele vai lembrar do Haddad como um candidato, nem sabe às vezes. Ele vai lembrar do apelido dele, e esse apelido pegou no Haddad, que é esse, abre aspas, taxade. Vai lembrar de taxação, e ninguém gosta de taxação, não tem, só o governo federal, ninguém mais gosta. Então, assim, é uma coisa de rejeição, e ele não está, você está corretíssima, doutora Priscila, ele não está indo confrontar, mostrar isso. Então, ele ficou com essa mácula do taxade dos memes na internet, e isso é muito negativo para um candidato. E era para ele ganhar o protagonismo. Né? A pauta da direita em 2026 é segurança pública, né? Eu acho que se a direita pesar na segurança pública em 2026, com certeza vai tirar votos do Lula, e o Haddad ele é atrelado ao Lula, né, que disse que o traficante é vítima dos usuários. Por mais que tenha se explicado depois, pega muito mal, né? Então acho que a pauta da direita em 2026 é a segurança pública. Se tiver candidatos que falam sobre segurança pública, que demonstram trabalho na segurança pública, que demonstram resultado na segurança pública, eu acredito que é capaz até de tirar votos da esquerda para a direita. Porque eu acho que segurança pública é um tema bastante forte na cabeça de todo mundo. Ninguém quer sair no meio da rua, sofrer um assalto ou sofrer um homicídio, enfim. Então, acredito que essa pauta da segurança pública, né, o Guilherme Derrite, ele domina muito bem, e se tiver um candidato de direita em 2026 para São Paulo que bata muito forte nessa pauta, como é o caso do Derrite, eu acredito que tem grandes chances de ganhar, por mais que não vá tão bem nas pesquisas nos dias de hoje. Inclusive, estou olhando aqui o grupo, o Igor Damasceno disse que os filhos chegaram já à Superintendência da Polícia Federal, daqui a pouquinho, então, a gente vai com informações ao vivo para saber se de fato eles vão falar alguma coisa ou não. Enquanto isso, a gente segue repercutindo essa questão aqui. Né? É interessante que a mesma pesquisa testou cenários de candidaturas ao Senado.
E aí também Haddad e Derrite aparecem como os favoritos para vencerem uma eventual eleição ao Senado. E o que me chamou a atenção é que uma das hipóteses de teste colocou entre as opções o nome de Eduardo Bolsonaro. E Derrite tem mais intenção de voto do que Eduardo Bolsonaro. Acho que isso mostra tanto o desgaste que Eduardo Bolsonaro obteve em função da sua atuação nos Estados Unidos pelas tarifas, como o crescimento que Derrite conseguiu obter na sua atuação como secretário de Segurança Pública. Eu acho, mano, que tem mais não só a ver com a questão dele estar bem, mas como o Eduardo Bolsonaro estar mal. Ele vem, né, incitando ali uma certa rejeição, e eu digo isso no cenário em que ele se apoia, né? A gente observa que ele tem sido rejeitado até pela ala do próprio direita, com esses embates que foram ali feitos. Eu acho, então, que não é que o Derrite, essa visão que eu observo, se a gente fizer a leitura, não é que o Derrite e o Haddad estão bem, é que, na verdade, há um índice muito grande no atual cenário de rejeição, não é, pela figura, pelas falas. E olha como isso vai ao encontro do que nós dizíamos há pouco, como a fala interfere na eleição. Dito isso, eu digo isso porque o Eduardo, ele vinha em certos embates, estava caminhando bem, e olha agora o que as pesquisas mostram, que o tanto e a forma como ele fala e o que ele fala influenciam até mesmo nas pessoas que votam nele, né? Então a fala, como você se posiciona, não é só a política, é pra vida. E em especial quando você tá querendo puxar alguém pro seu lado. Assim como o Haddad vai ser difícil se livrar dessa questão do taxade, o Eduardo Bolsonaro das taxas dos Estados Unidos também, né? E é mais um cenário que mostra que a direita começa a virar a página da família Bolsonaro. Porque num contexto de Derrite e Eduardo, Derrite já tem mais intenção de voto do que Eduardo. Isso mostra a direita virando a página. O bolsonarismo pode virar passado. Eu acho que tem um outro fator, que é como a esquerda reage às figuras. Recentemente eu estava vendo um vídeo de uma crítica ao capitão Derrite por ser truculento, eles diziam, em relação às forças de polícia do Estado. Então toda essa crítica ali, como se ele fosse o Capitão Nascimento. A esquerda, ela esquece o filme. Ela é da rota, pô. Porque tem um detalhe muito importante, que é a cena que iam demitir o Capitão Nascimento, aí entra-se ali e fala pro povo: bandido bom é bandido morto. E aqui eu não tô falando se isso é verdade, eu não estou defendendo isso. Mas o que eu quero dizer? O sujeito comum, ele não vê isso como uma crítica. Isso é uma divulgação. Isso é uma propaganda. Porque, no final das contas, aqui o Gabriel capta bem esse sentimento, as pessoas em todos os estados estão muito cansadas. O Brasil está com medo de sair na rua, com medo do filho ser assaltado, com medo pela família, por todos, pelo patrimônio. Então, quando se há esta caracterização dele, como abre aspas aí, um Capitão Nascimento, isso é uma divulgação gigante. Inclusive, eles